Fala galera, beleza? Vamos lá para mais uma segunda-feira. A gente tá aqui trazendo uma palavra, né, para você começar a semana aí pensando na sua vida, pensando no que você pode fazer de melhor, e que essas palavras que eu tô trazendo aqui, elas contribuam para que isso possa acontecer, para que uma mudança ou então para uma ideia de pensamento que gere uma mudança possa acontecer na sua vida, né? Da mesma forma que está acontecendo e aconteceu na minha várias e várias vezes. Uma pessoa chegou e uma pessoa plantou um pouquinho e uma semente na minha cabeça, e aí eu fui regando até chegar aonde eu tô hoje, que eu já passei por muita coisa, já mudei muita coisa e tem muito mais para poder mudar. Então, eu tava falando semana passada aí para quem tá me acompanhando de verdade sobre o medo, né? Sobre essa construção. Não é só sobre o medo, mas essa construção de coisas que acontecem na nossa cabeça, né? Através da neuroplasticidade, que a gente já conversou um pouco, mas não, até porque não dá nem para aprofundar aqui, né? Mas só para trazer uma ideia geral do que é, né? Então eu falei sobre o medo e sobre a construção, né? Se você for olhar, por exemplo, na OMS, né, na Organização Mundial da Saúde, ele fala que depois da pandemia, em torno dos 100%, vamos colocar o medo como 100%. Então, o medo em sua totalidade, ele dividiu em duas partes. E ele estreitou mais ainda a possibilidade de ser medo real e o medo que é somente no seu imaginário, que é somente no seu pensamento. Então, por incrível que pareça, ele estreitou o medo real em 14%. Dos 100% do medo, ele estreitou em 14%. Na sua vida, realmente você tem medo de alguma coisa que é real, e 86% é imaginário. Ou seja, só acontece na sua cabeça. Então, o seu pensamento, ele cria esse medo em você, que na verdade não vai acontecer e não vai chegar nem perto de algo parecido com o que o seu pensamento está criando e você está sendo conduzido por isso. Então, dos 100%, só 14%, né, depois da pandemia, eles estreitaram isso para ser real. Então, tá assim, entendendo mais ou menos aonde eu quero chegar e o que eu quero mostrar para vocês sobre essa construção, sobre esse aprendizado que o medo traz para vocês e em vocês e em mim também, muitas vezes, e eu ainda assim, porque isso é uma construção diária. Isso você não agora eu já construí isso, eu já entendi, eu já aprendi, então vamos embora, não vou precisar mais disso. Claro que não, é uma construção diária o tempo todo, que o seu cérebro, por ser primitivo, como eu já falei, ele realmente vai lhe sabotar várias e várias vezes. Então é preciso ter aquela luta consigo mesmo diariamente, inclusive essa luta com o pensamento, porque como eu já falei também, para quem está me acompanhando já sabe disso, que o pensamento é apenas um pensamento. Mas por que o pensamento não é apenas um pensamento? Porque o pensamento, ele não é você não é o seu pensamento. Então muita gente, muitas pessoas, tanto é quanto se deixa levar pelo pensamento, que é aqueles 86% do imaginário
que o seu pensamento cria e aí vem uma cascata de coisas na sua vida, como ansiedade, estresse ou alguma coisa desse tipo. E muitas pessoas sabendo disso, que muitas pessoas sabem disso, então essas pessoas elas tentam, como se diz, elas tentam melhorar a caixinha do pensamento. E é interessante isso, porque trazendo, os ensinamentos dos princípios milenares e o mestre dos mestres, que é Jesus. E mais uma vez, pessoal, sempre aqui, eu não quero trazer religiosidade, religião, nada disso para cá. Eu tô pegando apenas um acontecimento, um artigo, vamos supor assim, um artigo científico que ninguém até hoje conseguiu comprovar que aquilo não existiu, ou seja, provar o contrário. Ninguém. Então, não olhe para a Bíblia, para os ensinamentos de Jesus como uma coisa religiosa, não, que a igreja e tudo mais. Olhe como um manual de vida. Uma coisa que está dando certo há milênios e ninguém conseguiu provar contra. E as pessoas que se debruçaram para provar que aquilo não aconteceu, que é uma farsa, se renderam. O grande Augusto Cury, por exemplo, foi um deles. Você pode pesquisar aí que você vai ver. Um cara inteligentíssimo, um cara, sim, fora da curva. Foi se debruçar para provar o contrário e acabou se rendendo, não à religião, religiosidade, igreja, não, aos ensinamentos de Jesus. Então, já fazendo essa introdução, ele sempre usou parábolas, que ele dizia que as pessoas têm ouvido, mas não ouvem, e têm olhos, mas não vê. Sim, se a gente realmente for parar para analisar tudo isso, a gente vai entrar numa gama gigantesca aqui, que eu vou passar, acho que no mínimo 1 hora aqui nesse assunto falando para vocês. Mas ele sempre costumava falar em parábolas, As explicações dele, os ensinamentos dele, a maioria dos ensinamentos ele sempre usava uma parábola. E eu quero não trazer uma parábola que tem no princípio milenar, que é a Bíblia, mas usando esse termo parábola para trazer essa ideia de pensamento para vocês. E eu gosto muito de uma história da largata, que teve um dia que a largata estava assim cansada, cheia da sua vida e assim reclamando e rastejando por ali, por aqui, reclamando da vida o tempo inteiro. E um dia ela estava rastejando e viu uma borboleta linda, colorida, pousando assim numa flor, com toda aquela elegância que a gente sabe que é uma borboleta. E aí ele, caramba, eu queria ser aquela borboleta. Então ele colocou na cabecinha dele, é uma parábola, tá, gente? Colocou na cabecinha dele que ele tinha que ser aquela borboleta, tinha que conseguir voar de todo jeito. E aí ele disse, não, eu acho que eu me exercitando, eu acho que eu vou conseguir ter, assim, potencial para voar. E aí a largata começou a malhar, começou a rastejar mais e não sei o que, e começou a tentar ficar forte para poder conseguir pular de algum lugar e conseguir voar, bater asas. E aí ele ficou forte e foi e melhorou e tudo mais e chegou pronto. Agora eu acho que eu tô pronto. Aí foi lá e se jogou e puf, caiu. Ele disse, caramba, não é força. Aí eu acho que deve ser aquelas asas. Vou trabalhar forte para construir uma asa parecida para ver se eu consigo voar. E aí começou o processo e tudo mais, e aí ele foi e conseguiu fazer, estou encurtando por causa do tempo aqui, Aí ele conseguiu fazer uma asa, aí adaptou a asa ao seu corpo, foi lá e puf, caiu de novo. E resumindo a história, ele, caramba, cara, eu não sei o que eu consigo fazer para aquela
para eu ser aquela borboleta, porque minha vida como largata aqui tá uma decepção, eu não tô aguentando mais, eu não tô gostando disso, e não sei o que, lá vai o trem, até que um dia ele encontrou outra largata, e ela disse, rapaz, ele contando, né, sobre a vida, sobre o pensamento, que não estava gostando mais da vida que ele estava vivendo e tudo mais. E uma família daquela largata que ele encontrou já tinha virado borboleta. Então a experiência daquela outra largata ele não tinha. Ou seja, ele viu aquilo e viu o que era possível e como era possível essa transformação. Então ela falando, né, a largata falando para outra largata que tinha encontrado no meio do caminho, a outra largata falou, cara, tu já tentou se entregar ao processo natural da tua vida? Tu já parou para pensar que aquela borboleta veio de algum lugar e aquele lugar que de onde ela veio foi dos nossos pares? Tu já pensou em se entregar ao processo da tua vida, o que tu foi feito e nasceu para fazer? Tu já tentou se entregar ao teu processo, a ficar enraizado no teu propósito de vida? Porque se tu se entregar e saber que você precisa passar por um processo de transformação para você realmente conseguir atingir o ápice, que é ser uma borboleta e voar e pousar lindamente nas flores e nas árvores. Então ele parou para pensar e disse, caramba, é verdade. Então eu tentando melhorar a largata para poder ser igual à borboleta, quando simplesmente eu precisava estar enraizado na minha vida e estar presente na minha vida e vivendo o processo da minha vida da forma certa, para que eu possa me transformar, passar por uma metamorfose, para eu poder ser uma borboleta. Então, trazendo isso para a nossa vida, para o nosso pensamento, é a mesma coisa, pô. Muitas vezes, e a maioria das vezes, e a maioria das pessoas, por muito e muito tempo, fica tentando melhorar o seu pensamento. E não, que agora eu tenho que melhorar o meu mindset, tenho que ter o meu mindset melhorado, tenho que ter uma mentalidade vencedora. Aí vai lá e estuda, e lê, e não sei o que, e eu sou uma máquina de vencer, eu nasci para vencer, e não sei o que, e tal, e aquela mente positiva, e vamos, e tal, e coisa, e não sei o que. E aí fica tentando de todo jeito melhorar a largata que existe em você, ou seja, fica querendo melhorar o seu pensamento. E isso traz algum resultado, é óbvio, traz resultado. Eu não estou dizendo que essas coisas que acontecem por aí, que você tenta melhorar o seu pensamento e tal, e não sei o que, não melhora. Melhora, claro que melhora, mas não é a mudança completa, pelo menos a mudança que eu tento trazer aqui para vocês. Então isso é apenas uma parte do todo que você precisa fazer, que eu preciso fazer na minha vida. Então por que eu tô falando isso? Por que eu tô te ensinando isso?
porque eu já passei por essa fase. Eu já passei, assim, demais por essa fase. E passei muito tempo nessa fase, que eu tenho que melhorar minha largata, eu tenho que melhorar, eu tenho que aprimorar, eu tenho que deixar ela mais forte, deixar ela mais resiliente. Então, por muito tempo, eu também busquei esse melhoramento, vamos dizer assim, da largata. Só que tentando e buscando incessantemente, nem sei se essa palavra existe, enfim, pela busca assim louca e demasiada por melhorar esse meu pensamento, que eu vim daquela base de reclamação, toda aquela história que eu já falei para vocês, eu encontrei uma pessoa que disse: rapaz, isso aí faz você chegar até aqui, mas daqui você não passa se você não entregar a metamorfose e transformar, tirar essa largata que você quer melhorar para se tornar uma borboleta de verdade, que você anda por aí cheia de cores e lindamente. Então é esse processo que eu quero trazer para vocês. E até agora eu tô trazendo assim esse processo para vocês melhorarem o seu pensamento, que é um passo importante. É importante. Mas eu queria assim aprofundar mais um pouco para fazer você sair dessa caixa de pensamento e transcender esse seu falso eu, ou seja, esse seu aprendizado, essa construção em você que você acha que é você. Então, nas próximas segundas-feiras, eu queria realmente, assim, não aprofundar, que aqui não dá, já passei pra caramba aqui, mas eu vou colocar assim mesmo, quem quiser ver, veja. Quem estiver preparado vai até o final e vai entender o que eu estou dizendo. Então, que consiga nas próximas segundas-feiras, assim, por muitas segundas-feiras, eu vou tentar aprofundar um pouquinho de nada sobre essa questão da expansão da consciência, para você expandir a sua consciência de uma forma tal como aconteceu comigo e como está acontecendo e vai acontecer, porque isso é uma construção, para que você possa junto comigo, para que eu possa lhe ajudar da mesma forma que eu fui ajudado. Beleza, pessoal? Então vamos nessa. Nas próximas segundas-feiras aí vai acontecer muita coisa boa e eu espero contribuir de verdade para a vida de vocês. Beleza? Então vamos nessa. Um abraço para todo mundo e tchau!